Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Peixe. Eu vou fazer a vossa leitura para amor no geral. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem desta mensagem aquilo que tocar no vosso coração, na vossa intuição. Tudo o resto libertem ao universo. Eu vou ver com a ajuda da espiritualidade e com os decks que tenho à minha frente, o ponto da situação atual à qual vocês estão, a nível de amor, qual é a energia que está a vibrar no momento na vossa vida, quais as melhores opções ou ações e aonde vos levarão essas opções e essas ações referentes à situação atual no amor na vossa vida, independentemente de vocês estarem sós ou acompanhados. Lembrem-se também do sorteio que está a decorrer até ao final do mês de abril. Este sorteio será oferecido ou sorteado 2 prémios, 2 vencedores ou 2 vencedoras. A todos aqueles que querem participar, encontrarão este vídeo na playlist à qual têm que ir ao sorteio do mês de abril. Lá tem as condições para poderem participar e terem acesso a este sorteio. As regras são iguais para todos vocês e todos vocês podem concorrer. Agora sim, vamos à vossa mensagem. Meus queridos seres de luz, meu querido Sagrado Coração de Jesus, meu guia espiritual mentor, meu anjo da guarda, meu guia, mostrai-me, por favor, através destes decks e tarôs, mensagem para Peixe, através e por graças da nossa Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mostrai-me, por favor, qual é a situação atual para Peixe no amor, qual a melhor atitude ou ação em relação à sua situação e qual trará ou qual será o resultado perante as suas ações. Mostrai-me, por favor, para Peixe, amor geral, gratidão. Situação atual, por favor. Oh, foi rápido. Dê mais uma para a situação atual. Vocês na situação atual, há aqui presente. Este presente pode ser ou vocês recebem um presente ou vocês estão com a ideia de dar um presente a alguém, uma oferta. Mostrem-me mais uma, por favor, para o momento atual. Mostrem-me, por favor, mais uma lâmina para o momento atual de Peixe no amor. O que me querem dizer com este presente? Mostrem-me, por favor, que me podem mais dizer em relação a este presente. Peixe. Que este presente, por favor. Mostra-me claramente o que é este presente. Obrigada. A inspiração. Ok? Qual é a atitude ou a ação? Qual é a melhor atitude ou a ação? Qual é a atitude ou a ação que deve tomar Peixe em relação a esta situação atual? Nostalgia e tranquilidade. E o resultado final. O resultado final. Obrigada. Inquietude e o guia. Vocês, a nível de momento atual, energia presente, é quase como se houvesse aqui o trazer ou tentar inspirar-se, ter ideias, criatividade em oferecer algo a alguém. Este oferecer algo a alguém pode ser um presente, sim, mas também às vezes pode ser uma comunicação, um gesto, uma tentativa, às vezes, de voltar a contacto, porque esta carta do presente é quase como se fosse a observação, a avaliação. E esta avaliação sobre o presente que se recebe, que também pode ser ao contrário, ou sobre o presente que querem dar.
Se vocês querem dar, é como se vocês estivessem a ter a tal inspiração de escolher o melhor presente. Este melhor presente pode ser qualquer coisa, pode ser um pedido de desculpas, pode ser um presente mesmo em si, pode ser uma comunicação às vezes escrita, pode ser, sei lá, aquilo que vocês queriam como algo que podereis oferecer ao outro. Como também pode indicar alguém que vos queira trazer este presente nas mesmas características que eu disse, e daí a tal tentativa de avaliar qual será o melhor presente, de buscar ideias. Buscar ideias. E eu acho que pode haver aqui a sensação mesmo de tentativa de contacto. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque há aqui uma certa nostalgia, e isto é a atitude ou a ação, que é a nostalgia. A nostalgia é a saudade de algo, é o lembrar de algo, neste caso de alguém. E a tranquilidade, o tempo de espera. E daí eu dizer-vos que estas primeiras duas energias no momento atual fala muito da tal inspiração. Para a inspiração há que ter tempo, há que ter a tal tranquilidade de tentar descobrir o melhor presente, a melhor atitude, a melhor ação, por algo, neste caso por alguém à qual vocês não esqueceram. Esta mensagem pode estar invertida, mas é um pensamento que alguém não esqueceu. Alguém pensa no passado, alguém do seu passado. O resultado final. Vocês têm a carta da inquietude e o guia. Inquietude e o guia. Para mim, a carta da inquietude, eu acho que realmente há aqui um certo cuidado, uma certa tentativa de quase que este presente criasse um grande impacto na outra pessoa. Porque há aqui uma certa insegurança, um certo medo, pode ter a ver com as questões ou as situações que aconteceram no passado, e daí haver um certo medo, e é quase como se quisessem obter um direcionamento, obterem uma resposta, uma solução aos medos e às inseguranças perante a comunicação ou tentativa de comunicação ou esta oferta de presente, que como eu digo, este presente pode ser às vezes uma reconciliação, um pedido de desculpas, mas há medo, há receio, há insegurança, há uma certa inquietude, e daí quase como se necessitassem de um guia, de um direcionamento, de uma ajuda, às vezes até divinas, pedidos de oração, iluminação. Como também este guia pode nos falar, às vezes utilizar outras pessoas amigas perto, ou que poderão trazer algum tipo de ideia ou informação, ou mesmo intervir na situação. Vamos ver o que nos diz com o tarot. Clarifiquem, por favor, para peixe. Clarifiquem, por favor, para signo de peixe, o que me querem dizer com estas energias principais. A carta que virou foi o 10 de ouros, que ela caiu do deck. É o querer reconciliar. O 10 de ouros é plenitude a nível de sentimento e de prosperidade, de estabilidade na vida. Representa famílias, sim, também. Ou relacionamentos estáveis. Mostrem-me, por favor, o que é este regalo. O que é este presente. Mostrem-me, por favor, o que é este presente. Cinco de ouros. Alguém que foi, ou alguém que foi deixado para trás, ou alguém que deixou alguém para trás e quer trazer esta tal presente cuidado.
Esta oferta quase que irresistível a alguém que ficou para trás. Alguém que ficou para trás. A inspiração, por favor. O que é esta inspiração? Mostra-me a inspiração, por favor. Obrigada. A morte. Colocar um fim a esta distância. Colocar um fim a este ciclo de abandono ou este ciclo de ter perdido alguém na sua vida. E isto, por isso é que na carta ou na energia da atitude ou ação é como se houvesse aqui uma certa nostalgia do passado, o relembrar alguém do passado e o querer manter quase que a tranquilidade, mesmo dentro de uma incerteza muito grande. O querer manter tranquilo ou tranquila a sua mente. Porque há aqui... A sério, eu sinto muito nestas energias a tentativa realmente de trazer comunicação. De trazer esta comunicação ou este presente, como eu ainda agora vos disse, de uma forma muito pensada, de uma forma muito avaliada, de forma a cortar um ciclo de abandono. Alguém que pode ter ficado para trás ou alguém que abandonou alguém. Daí eu dizer que esta energia, e principalmente nas leituras de amor, sendo gerais, as energias podem estar sempre invertidas. Vamos ver o que é esta nostalgia e a tranquilidade, que é a ação. Mostrem, por favor, a nostalgia. O que é esta nostalgia em peixe? A nostalgia, vocês têm o diabo e o cavaleiro de copas. O diabo e o cavaleiro de copas. Atenção que este diabo e o cavaleiro de copas pode ser a nostalgia, mas é como é que eu ia explicar? O querer muito alguém, às vezes por obsessão. Às vezes esta nostalgia não quer dizer que seja um sentimento verdadeiro pela outra pessoa, mas sim uma necessidade de ter aquela pessoa na sua vida. Porque o diabo fala um pouco disso, do lado de tentação, do lado de apego, do lado de obsessão, em trazer esta comunicação, este movimento, esta oferta de amor. Cuidado. Porque, como eu digo, esta nostalgia é o relembrar alguém que já fez parte da vida da outra pessoa. E vocês têm que saber melhor do que ninguém, e daí eu dizer que o tarô indica, mostra as energias presentes, mas as decisões são sempre nossas. E quando está acompanhada aqui esta carta do diabo, vocês, melhor do que ninguém, sabem o porquê desta finalização, ou deste abandono. Porque pode haver, e daí o tal medo, a tal inquietude que existe nesta pessoa, nesta energia. Porque algo muito tóxico pode ter acontecido no passado. Esta carta representa o passado, a nostalgia, o que foi feito no passado. E é quase como se quisesse trazer uma oferta nova, mas pode-se repetir ciclos do passado. Pode ser a tal oferta que eu ainda agora vos disse, cuidada, quase irresistível a alguém. A oferta cuidada e quase que irresistível a alguém. Esta pessoa está a esforçar-se de forma a trazer, esta pessoa, isto é, esta energia, está a esforçar-se bastante em trazer quase que como se fosse uma oferta, um presente, a qual seja difícil a outra pessoa recusar. O que é esta tranquilidade, por favor? Mostra-me, por favor, esta tranquilidade. Olha, chamaram-me a atenção e eu nunca tinha reparado este pormenor nesta carta.
Sabem o que está por debaixo deste cavaleiro de copas? Um tubarão. O tubarão é um predador. E caça a sua presa de uma forma muito subtil. Rápida. Subtil, mas rápida. E eu nunca tinha reparado que tinha um tubarão nesta carta. E agora chamou-me a atenção isso. Cuidado! É o que eu tenho que vos dizer. Avaliem bem o que foi este abandono. O porquê deste abandono. Ou porquê este sentimento de abandono em relação a esta pessoa. Sejam vocês, seja a outra parte. Isso já depende de vocês enquadrar a mensagem. A tranquilidade, por favor. A tranquilidade. Roda da fortuna. 9 de bastos. Ou 9 de paus. E o 6 de ouros. É quase como se esta tranquilidade não é tranquilidade de dizer que se está em paz consigo, mas sim o tempo quase que de parar. É quase como se quisesse planear aqui mudanças, trazer movimento, trazer... Pode-me indicar também que com a roda da fortuna, alguém que de certa forma quer entrar na vossa vida, ou reentrar na vossa vida, porque a roda da fortuna fala de ciclos repetitivos e de ciclos muitas das vezes kármicos, o tal diabo, e aqui é quase como se esta tentativa de entrar ou tal tranquilidade de poder trazer mudanças ou movimentos até à outra pessoa é algo muito estudado. Esta pessoa pode estar só? Sim, pode estar só. Mas esta solitude ou esta solidão não é como se houvesse aqui a tal preparação. E se vocês repararem nesta tranquilidade, esta pessoa utiliza o seu tempo para estudar, para ler, para ter informação, seja de que tipo for, de forma a trazer mudanças a esta situação. A trazer mudanças desta situação. De forma a que alguém baixe a sua guarda. O 9 de bastos ou o 9 de paus é uma carta de proteção e se vocês, ou de defesa. E se vocês repararem, esta imagem, sejam homens ou mulheres, não importa, é quase como se fosse apanhada ou apanhado meio que desprevenido e todos os outros paus com que se podia defender, as varinhas ou os bastos, estão todos utilizados e só fica mesmo com o que tem na mão. E a surpresa deste movimento ou desta comunicação é que pode ser uma comunicação realmente quase que inesperada e roube a tranquilidade da outra pessoa a quem não está à espera desta comunicação. Mas também este espanto ou esta surpresa em relação a este movimento pode ter a ver com esta oferta, com este presente quase que inesperado. É quase como se esta pessoa, por exemplo, para eu vos poder explicar o que eu vos quero realmente comunicar, que é o que me está a transmitir a mensagem. Imaginem que vocês estão separados de alguém, à qual alguém foi abandonado. Esse alguém não é o que foi abandonado. Esse alguém que abandonou, sejam vocês, sejam a outra pessoa, alguém que abandonou quer regressar, porque pensa constantemente. Tem saudades do passado. Tem saudades do passado. Quer cortar esta distância através de ideias, de soluções. Quer cortar esta ideia. Por isso a carta da inspiração junto com a morte. E trazer as tais duas portas e se repararem, esta porta
está entreaberta. Esta está fechada, mas esta está entreaberta. As cartas falam connosco, não só a intuição, mas as cartas falam connosco. Daí utilizar diferentes decks nas leituras. Esta energia realmente quer trazer uma proposta, comunicação, uma nova oportunidade. Mas não se esqueçam que o Cavaleiro de Copas é alguém que não é o flerte. Não é um sentimento, é um pouco o flerte, a imaturidade dos sentimentos. Por baixo está o tal tubarão, que eu nunca tinha reparado que tinha um tubarão debaixo do cavaleiro. O tubarão cerca a sua presa e quando ataca de uma forma rápida e subtil. A gente não se percebe que o tubarão chega até nós porque vem quase de uma forma muito subtil, que pode ser a tal tentação ou o tal presente que poderá parecer irresistível, quase inegável, e às vezes este presente irresistível é ouvir ou dizer aquilo que o outro quer e espera ouvir. As tais promessas vazias. Eu tenho que ser sincera nas mensagens. As tais promessas vazias, de forma a atrair a presa. Só que a outra pessoa que vai receber este presente é quase como se fosse apanhado ou apanhada de surpresa, daí esta tranquilidade, é quase como se fosse apanhado de surpresa por esta tentativa, ou por esta comunicação, ou por esta oferta, seja lá o que for, de trazer quase aquele presente de igualdade, justo, equilibrado. Entendem o que eu quero dizer? É o que me transmite esta mensagem. Mas que existe a inquietude de resultar ou não esta oferta, este presente, existe, porque a outra pessoa tem consciência do que fez no passado e o porquê desta distância. E daí, mesmo tendo e tentando encontrar a melhor solução, tem medo, inquietude do que o outro poderá reagir e daí querer quase que trazer aquela proposta infalível. Pode estar a ser ajudado por pessoas que os conheçam, por informação que o conhece ou que obtém acerca de vós, sim. Vamos ver o que é que nos diz nestas duas energias. O que é esta inquietude, por favor? O que é esta inquietude? O mundo. Mais uma, por favor. Porque esta inquietude. O mundo, o as de bastos e o 7 de ouros. A inquietude é realmente a tentativa de trazer algo novo. Mas o as de bastos não é um as de copas, não é amor. O as de bastos é a paixão, é o desejo de querer alguém. É o desejo de querer alguém. É a tesão de querer aquela pessoa. Não é amor, mas sim desejo, luxúria. Esperar o tempo certo para agir de modo a entrar outra vez no vosso mundo, em ter a nova chance com vocês. Esta carta de inquietude, esta senhora tem um cofre na mão. Há algo que esta pessoa ainda pode esconder de vocês. Ou este presente que ela traz na mão, que vocês não conseguem ver realmente o que tem dentro desta caixa de presente, se assim o quiserem dizer, pode não ser exatamente aquilo que parece ser. A frase que me deram foi a caixa da Pandora. Sabe o que é a caixa da Pandora? Era aquela caixa mágica que diziam que estava lá a vida, a imortalidade, e era, quando abriam a caixa, eram atacados por supressores ou por espíritos. Vocês podem procurar na internet o que é a caixa da Pandora. Era algo muito belo, exterior, algo que todos queriam alcançar,
porque era a vida infinita, mas quando o abriam, antes acontecia muitas outras coisas. Vamos ver o que é este guia. Mostrem-me, por favor, o que é este guia. E eu não disse que esta pessoa tem informações sobre vocês. Esta pessoa observa-vos ou obtém informação sobre vocês. Paz de espadas. Esta pessoa tem informações acerca de vocês. E é através destas informações ou desta própria observação que pode-vos vigiar através de redes sociais, às vezes através de amigos em comum, ou mesmo na vossa área de residência, seja lá o que for, é o que utiliza ou está a utilizar, assim é que é, para fazer o tal julgamento final. É esta informação que está a fazer com que esta pessoa tome a decisão de voltar até vocês, porque esta carta é uma carta de reconciliação, ou de tentativa de reconciliação também. E é quase como se esta tentativa, eu sinto uma energia muito pensada, muito planeada, muito estudada, de forma a entrar de novo na vida da outra pessoa. É o que eu sinto nesta energia, sinceramente. Vamos ver o que é que nos diz este oráculo. Este oráculo chama-se o Shin of Love. Apesar de ele ser um oráculo inglês, ele por acaso tem uma característica que eu nem sabia. O livrinho que traz 6 línguas e traz também português. Para às vezes alguém queira. Este oráculo ajuda-nos a entender o amor, os relacionamentos através do autoconhecimento e busca de equilíbrio e harmonia interior. Vamos ver qual é a lâmina que vos sai em relação à vossa leitura. Mostrem, por favor, qual é a energia de conhecimento, de interiorização ou de harmonia para peixe nesta leitura, por favor, no amor. Mostrem-me, por favor, qual é a energia do oráculo. A mensagem que pode completar ou esclarecer algo mais para peixe, por favor. Mostrem-me, por favor, qual é a lâmina. Ou identifiquem-me. Ok, ela já saiu. Oh, ela está daquele lado. Este deck é novo, escorrega muitas lâminas. Vamos ver o que é que os diz então. Carta número 3. Ok. Carta número 3, vocês têm a carta A Dificuldade Inicial. Estão a ver o desenho desta carta à escadinha? A dificuldade para subir, para alcançar esta porta, esta comunicação. O coração que está aqui, meio que escondido pelas nuvens. A carta diz-vos assim: a dificuldade inicial. O oráculo oferece um convite para que a pessoa não fique reduzida a um objeto que se usa comunamente, de uma forma comum. Dar-se valor, valorizar-se. Nem se vender em nome do amor. O presente, o regalo, mas sim render-se ao magnetismo cósmico que se ativa no amor. Atenção que esta é uma carta também de chamada. A dificuldade inicial. Para que a pessoa não fique reduzida a um objeto que se usa comumente, que se usa quase de uma forma tão natural que não se valoriza os tais ciclos repetitivos, nem se vender em nome do amor, mas sim render-se ao magnetismo cósmico de se ativar no amor. É quase como se a espiritualidade vos dissesse, e eu tinha-vos dito isto, cuidado com esta oferta, porque a energia que eu tinha aqui é de algo muito pensado, muito elaborado. É alguém que vem com um presente, ou tenta, ou está a tentar encontrar um presente quase que inegável, ou pode ser uma comunicação de comunicar aquilo que vocês realmente querem ouvir desta pessoa, mas é quase como se fosse uma armadilha.
a voltarem a ser usados ou usadas de uma forma comum, o tal desejo, a tal paixão, a tal, às vezes, obsessão de ter aquela pessoa presente na sua vida e descartá-la quando quer e quando volta a querer, volta a ter. É um bocado esta energia. E nem vender o vosso amor. Através, às vezes, de trocas de presentes, a tal caixa da Pandora. Procurem o significado da caixa da Pandora. E vocês vão entender um pouco. Porque a caixa da Pandora era algo que fazia com que as pessoas sentissem desejo de abrir esta caixa. Mesmo sem saber o que tinha lá dentro de verdade. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento, como eu digo sempre. Isto é um conselho, um direcionamento, mas as decisões são sempre vossas. Vocês melhores que ninguém sabem o porquê deste abandono, o porquê da finalização deste relacionamento, seja de que tipo for. Cuidado, não se deixem usar de uma forma comum e nem vendam o vosso amor, às vezes em troca de promessas falsas ou promessas vazias. Não se esqueçam a todos aqueles que querem participar no sorteio. É o sorteio do mês de Abril, ele encontra-se na lista de reprodução ou na playlist do canal e lá encontrarão a informação necessária para poderem participar neste sorteio. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.